Show. E aí eu vou receber com muita alegria Dr. Elias Nobel. Ah, como é bom tê-lo aqui. Obrigada. Eu realmente admiro muito seu trabalho. Consegui ler seu livro todinho, do coração. Aliás, tem livro novo aqui? Deixa eu ver. Ah, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar em casa, porque esse é um livro que eu recomendo. Coração é emoção, maravilhoso, muito bem escrito, com muita clareza, muito fácil para a gente entender um pouco sobre a influência das nossas emoções no coração. Influencia mesmo, né, doutor? Mesmo. Isso daqui não é suposição. Isso está aprovado cientificamente. A medicina, em especial a cardiologia, evoluiu de tal forma que hoje em dia nós conseguimos controlar os níveis de colesterol, nós conseguimos controlar a pressão arterial elevada, nós conseguimos ajudar o paciente a parar de fumar, recomendar programas de exercício e sobrou a parte da emoção. E tem trabalhos científicos comprovados, muito bem comprovados, que o aspecto de estresse tem um peso no risco de desenvolver doença cardiocirculatória, mais especificamente o infarto, tanto quanto a hipertensão e a obesidade. Então, hoje em dia, está se dando cada vez mais valor aos aspectos emocionais de cada pessoa. Não só causando problema cardíaco, uma série de alterações no organismo podem ocorrer devido aos aspectos emocionais que nós vivemos no dia a dia. Bom, isso é um fato, né? Isso é um e fato. comprovado. Agora, Exato. como é que a gente faz para ficar menos estressado? O que a medicina hoje pode colocar à nossa disposição? Existe um jeito? Veja, é como eu estava dizendo, eu posso chegar e controlar o colesterol e quando eu examino um paciente, eu determino o valor do colesterol dele e eu posso correlacionar isso com a chance de ter um problema cardiocirculatório. Agora, o estresse é uma coisa muito individual, é uma reação que a pessoa tem. Depende do nível cultural da pessoa, depende das vivências que essa pessoa tem, depende de uma série de outros fatores intrínsecos que é um pouco difícil a gente concretizar esse aspecto. Acho que a coisa mais importante é que as pessoas entendam que o estresse, ele causa problemas. Eu posso dar vários exemplos de estresse. Nós podemos considerar, por exemplo, um estresse agudo. Há uns 10 dias atrás eu ouvi uma notícia que na Indonésia, com medo do tsunami, toda a população ficou preparada para um novo tsunami. Naquele dia o número de infartos aumentou tremendamente. Puxa. Como aumentou o número de infartos na área de Nova York, na época que as torres gêmeas caíram, como aconteceu em várias outras circunstâncias. Como acontece, por exemplo, durante um jogo de futebol, existem trabalhos na Alemanha mostrando que na Copa do Mundo, realizada na Alemanha, o índice de infartos aumentava muito nos dias de jogo e principalmente naqueles momentos logo após o início do jogo. Então, a pessoa está com uma descarga de adrenalina. Se ela tiver alguma lesãozinha no coração que não foi detectada, aquela pode ser a gota d'água que faz a água transbordar do copo. Ou seja, acontecer um problema cardíaco. A gente falou ainda há pouco sobre as doenças que estão relacionadas ao problema cardíaco e que são visíveis, inclusive em exames, né, laboratoriais. Agora, e aí dá para prevenir dessa forma. E a emoção, o estresse, a gente consegue prevenir com medicamento, por exemplo? É interessante, não? Eu acho que prevenir com medicamento não seria a melhor estratégia. A pessoa tomando conhecimento que o estresse é prejudicial, ele pode mudar, do mesmo jeito que ele muda um hábito de alimentação, ele pode mudar o hábito de vida. Muitas vezes isso não é possível, mas a conscientização é importante. Eu vou dar aqui um fato, vou citar um fato que é muito interessante. O Freud dizia que a felicidade existe quando a pessoa estava bem no amor e no trabalho. E a gente sabe porque existem trabalhos documentando assim cientificamente que os dois maiores causadores de estresse de uma pessoa
é o estresse no trabalho e o estresse marital, o estresse em casa. Esses dois fatores, comprovadamente, eles levam a problemas cardíacos, o risco maior de doença cardiovascular. Tanto é que eu bolei uma frase para as aulas que o trabalho árduo e incessante, sem recompensa ou prazer, e o amor falso e sem ternura, podem levar o paciente, o ser humano, rapidamente à sepultura. E isso pode realmente acontecer. Então, isso é importante. Por exemplo, uma pessoa no trabalho, ela não está satisfeita, ela não se sente valorizada, ela não se sente recompensada. Aí já não é um estresse agudo, aí já é um estresse crônico. Isso tudo, hoje em dia, pode ser comprovado, o estresse, a influência dele no coração pode ser comprovada por exames como cintilografia, radioisótopos no coração. Do mesmo jeito que você faz um teste de esforço, injeta radioisótopos no pico do esforço, às vezes com um estresse mental, provocando um estresse mental, injetando radioisótopo, você vê que às vezes tem partes do coração que têm deficiência de circulação. Isso acontece muito mais frequentemente do que você imagina. E o exemplo clássico é a síndrome do coração partido. Aquele estresse emocional muito grande que dá um infarto. É chamado também de síndrome de Takotsubo, é um nome japonês. Takotsubo porque parece que o coração fica com um formato igual daquela ânfora em que os japoneses usam para pescar polvo. Então ela tem esse formato, o polvo entra e fica preso. Então o coração fica com este tipo de formato e acaba sendo reversível, regredir em boa parte das vezes, mas em algumas vezes um estresse emocional muito grande pode levar a choque cardiogênico e a óbito. Agora, mesmo se esse coração estiver intacto, se o colesterol está em ordem, se a pessoa tem feito todos os exames preventivos, está tudo certinho, mesmo assim? Mesmo assim. Veja bem que coisa interessante. A gente sabe que uma pessoa que tem pressão alta, que fuma, que é obesa, que tem colesterol alto e é estressada, ela tem uma chance muito maior de ter um problema cardíaco do que uma outra que não tem nada disso. Mas não quer dizer que a outra que não tem nada disso não vai ter. Existe um fator genético e existem alguns fatores que talvez ainda a gente não conheça. Então, quantos corredores de maratona que a gente conhece com colesterol bom que acabam tendo um infarto? Muitas vezes o estresse, ele descarrega na circulação uma série de substâncias que provoca uma lesão na parte interna das artérias, do corpo todo e do coração em especial, e provoca a formação de coágulo, um infarto. Então, essa síndrome do coração partido, a partir das primeiras descrições, há alguns anos atrás, nós temos encontrado cada vez é mais frequente. Daí a importância do estresse no dia a dia da vida da gente. Existe alguma diferença, não sei se tem estudo que comprova isso, mas existe alguma diferença entre as pessoas que são estressadas ou que têm uma certa emoção forte, externalizam isso, e são aquelas pessoas que gritam, que choram, que falam, e aquelas outras que sofrem caladas? Exato. Existe alguma diferença. O indivíduo que é depressivo, ele tem mais propensão para ter infarto. E o indivíduo com infarto, que evolui após o infarto com depressão, ele tem mais chance de ter complicações. Agora, não é só o lado negativo. Às vezes o indivíduo está muito alegre, muito feliz, o coração dispara. Se ele tem alguma alteração nas coronárias, ele pode ter uma arritmia, por exemplo. Então, a emoção, claro que as emoções negativas, como o nome já diz, elas são muito mais deletérias, muito mais pejorativas para o paciente como um todo. Coração, insônia, etc, etc. Mas as emoções positivas, elas mexem também com esse sistema hormonal caracterizado pela adrenalina, e isso daqui pode provocar arritmias cardíacas e até uma lesão cardíaca mais severa, mais grave. Uma pessoa que já teve um infarto, ela tem, pelo menos eu que estava lendo, muitas vezes uma depressão pós-infarto, né? Isso é comum. É comum. E como é que faz, então, para cuidar, para que não tenha, já que essa depressão pode levar a uma complicação? Não só paciente com infarto. Há muitos anos atrás, a nossa UTI foi pioneira em
convocar psicólogos e montar um serviço de psicologia. Nós estudamos muito estressores, fatores de estresse em UTI. Esses pacientes merecem, muitas vezes, um suporte psicológico, um suporte emocional. É muito comum um indivíduo que tem um infarto, um indivíduo que sempre foi forte, saudável na visão dele e que as coisas nunca iriam acontecer com ele, só aconteciam com outras pessoas. Quando ele tem um infarto, naquela fase inicial, a tentativa dele é de negar. Não, isso não aconteceu comigo. Quando chega no segundo, terceiro dia, ele começa a perceber que realmente aconteceu com ele, aí ele começa a ficar deprimido. Isso a gente vê também em pós-operatório de cirurgia cardíaca. No primeiro dia, o paciente ainda está sob efeito de analgésicos, de remédios que tiram a dor, então ele se sente bem, ele acaba dizendo, puxa vida, nem parece que eu fui operado. Quando cai no segundo, terceiro dia, é comum a gente observar uma fase que a pessoa fica mais triste, começa a ter um choro fácil, não dorme direito. Mas isso pode ser também em decorrência da anestesia? Isso pode ser... Eu observo toda a cirurgia que eu faço, que eu tenho que ser anestesiada, eu tenho uma queda de alegria, uma depressãozinha. Assim. Isso pode ser. Existem várias explicações. Uma delas são os efeitos anestésicos. Acontece que isso ocorre mais frequentemente quando você mexe naquela parte central, naquela parte que tem uma conotação histórica e emocional muito grande, que é o nosso motor, o coração. Embora o motor mesmo seja a cabeça, a manifestação se dá através do coração. Então, isso, historicamente, sempre as emoções foram ligadas ao coração. E quando uma pessoa depois acaba tomando a consciência, não, eu fui operado, mexeram aqui no meu motor, mexeram na minha máquina, ela de uma certa forma sente um certo balanço na sua estabilidade, mas a grande maioria acaba voltando a uma vida normal e às vezes até melhor, porque aquilo faz com que a pessoa reavalie a sua maneira de viver, os seus hábitos, os seus problemas. Então, muitas vezes eu falo para meus pacientes, que bom que você teve isso, entre aspas, porque agora você vai se conscientizar e a sua qualidade de vida vai ser melhor. E é isso que eu tenho observado em grande parte das ocorrências com os meus pacientes. Muito bom. E é bom a gente realmente ter essa consciência, porque, assim, você está vivo, está viva, e essa coisa da idade, né? Eu me emocionei com o Moacir Franco, ele estava falando, não, 75 anos é muito duro, eu percebi que tem uma angústia com a idade de chegar aos 75, ele falou, quando me perguntam, tá tudo bem, é um monte de coisa, inclusive a saúde, e isso tudo parece que está incomodando. Mas ainda tem muita vida pela frente, né? Hoje a gente tem uma estimativa de sobrevida muito maior do que antes, né? Muito. E a gente vê pessoas produzindo, ele mesmo produzindo muito aos 75 anos. Eu encontrei com ele na saída e cumprimentei e perguntei se ele se recordava de uns 25, 30 anos atrás, que nós nos encontramos num programa e conversamos. Ele é uma figura especial e hoje em dia... eu tenho clientes no meu consultório que vão até o consultório com 100 anos de idade. E tenho muitos desses pacientes que têm uma cabeça muito boa. Então, a medicina evoluiu e o que a gente quer é ter uma qualidade de vida, né? Quer ter uma qualidade física, mental e ter prazer na vida, felicidade. E olha, pode ter certeza que você vai ter, tá? Nada de deixar a peteca cair, cabeça pra cima... Ombro erguido, que vai tudo dar certo. E a gente está realmente hoje muito mais evoluído do que há tempos atrás e com um corpo de medicina fantástico para te atender sempre muito bem. Eu conversei com o Dr. Elias Nobel. O site é o www.nobel, tem um K mudo na frente, que nobel.com.br. E o telefone 0, operadora 11 3842 1915. Ele é autor de mais de 16 livros, esse daqui é um deles. Muito obrigada por ter vindo, foi uma honra recebê-lo. Mais uma vez, volte sempre. As portas estão abertas, viu, prazer. doutor? Muito obrigada.